Bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, uma satisfação imensa participar mais uma vez aqui do quadro Check-up no Rádio. Idosos, doenças crônicas e acompanhamento periódico é o nosso tema de hoje, e aí? Muito bem, Marcos, os idosos eles são a parcela da população que mais são acometidos por doenças crônicas, né? Semana passada a gente teve de comentar sobre o impacto dessas doenças na terceira idade e na saúde pública em geral. E hoje resolvemos falar um pouquinho sobre essas doenças crônicas e esse acompanhamento permanente. O que acontece muitas vezes, e isso é muito prejudicial, e a gente tem que modificar a forma de pensar das famílias, deixar para procurar só quando a doença descompensa, deixar para procurar o médico quando a pressão sobe, quando a artrose está inflamada, quando sofre uma fratura por osteoporose, quando ele começa a perder rim e já está ali na boca, a gente diz, da diálise, quando ele já tem uma demência estabelecida, ou isso seria assim, a prevenção, o acompanhamento permanente dessas doenças, ou quando ele já tem a doença, esquece de que tem que tomar o medicamento, ele tem novo evento. Então a gente tem essa ideia de que não deixar para ir só quando ela está sintomática. É tanto que os programas de orientação, até de saúde pública, sobre algumas doenças como hipertensão, diabetes, elas têm um cronograma de acompanhamento trimestral, por exemplo. Então, isso é muito prejudicial para os pacientes que são portadores de doenças crônicas, e essas doenças são muito prevalentes na terceira idade, em virtude dos processos de envelhecimento, em virtude do acúmulo de danos ao longo da vida, de fatores, de hábitos de vida, muitas vezes não saudáveis. Isso vai acumulando dano ao longo do tempo. Então, o que a gente quer orientar as pessoas é que primeiro se previna, né? Há um elo comum de todas essas doenças, é que boa parte delas podem ser preveníveis. Então, desde adulto jovem, desde criança, né, já começar a ter a ideia de evitar que essas doenças apareçam ou tragam sofrimento na terceira idade. São aquelas medidas de prevenção que a gente está sempre orientando aqui, seria a prevenção primária. Uma segunda recomendação, e aí seria a prevenção secundária, é que depois que você já tem a doença, de você manter essa doença compensada. Isso é uma forma de prevenção também. E uma das formas de manter essa doença compensada é você ter esse acompanhamento permanente. Seja esse acompanhamento na unidade de saúde, verificando a pressão, seja esse acompanhamento através de exames, seja acompanhamento regular com o médico, porque uma doença crônica, quando ela descompensa, num período que o paciente passou sem os cuidados, sem o acompanhamento, sem ir ao seu médico, ela dá muito mais trabalho para a gente colocar ela de novo na compensação, ela sem dar problemas para o paciente. Então, seria mais ou menos essa a ideia do paciente fazer essa prevenção secundária de quando ter a doença, ter cuidado de não deixar ela descompensar. Porque uma coisa é você ter uma queda nas suas capacidades fisiológicas, o envelhecimento traz isso, e ter várias doenças, né? Então você tem a hipertensão, a diabetes, elas andando ali ao mesmo tempo. E você largar a mão, achar que vai tomar o remédio e isso vai resolver pro resto da vida. Uma outra coisa é você ter essas doenças, ser idoso e você periodicamente fazer uma avaliação e manter esse cuidado permanente. Doença crônica, eu sempre digo, são doenças que duram muito tempo, são doenças a longo prazo, permanentes, e como tal requerem acompanhamento a longo prazo, permanente, periódico, principalmente em indivíduos que têm o envelhecimento como um fator
que diminui essas capacidades dele de responder muitas vezes a alterações, a agentes estressores do meio ambiente. Então, o idoso com todo esse perfil precisa mudar essa mentalidade de deixar de ir para o médico, de procurar o serviço de saúde só quando está doente. Isso é muito deletério, isso a gente está sempre dizendo, a prevenção é o melhor remédio, não é só prevenir para evitar de acontecer, é também prevenir de evitar aquela doença que ele já tem, dela entrar, dela descompensar ou dela trazer algum outro dano em outros órgãos relacionados. Ouvindo pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030, se a hipertensão arterial é uma doença crônica também característica do idoso. É sim. A maioria dos pacientes hipertensos, eles são idosos, né? Então, é uma doença que está intimamente relacionada com o avanço da idade. À medida que a gente envelhece, as artérias vão ficando mais enrijecidas, os níveis tensionais tendem a aumentar, a incidência de hipertensão é maior. Então, é sim uma doença crônica, diga-se de passagem, a doença crônica mais comum nos idosos. Mais da metade das doenças crônicas, aliás, a hipertensão representa mais de 50% das doenças crônicas. Então, é sim uma doença crônica e que, como já sabemos, ela leva a complicações em outros órgãos. Ela leva a complicações no coração, levando ao infarto. É o principal fator de risco para a doença cardíaca é a hipertensão. Ela leva ao AVC, é o principal fator de risco para os pacientes ter AVC, derrame, trombose, né? Então ela tem consequências em outros órgãos. Ela é uma doença silenciosa, o paciente não tem muitos sintomas, e isso atrapalha o diagnóstico, atrapalha a aderência ao tratamento, o paciente se convencer que precisa tomar remédio porque ele não sente nada, e ela aumenta a incidência à medida que a gente envelhece. É a doença crônica mais prevalente nos idosos. E lembrando que os idosos, dificilmente eles têm apenas uma doença crônica, eles têm 2, 3, 4, eu sempre digo, é tudo junto e misturado, é aquela máquina que está funcionando, é a máquina envelhecida que você tem que dar conta de várias doenças ao mesmo tempo, muitas vezes em órgãos, sistemas que não têm relação entre si, mas que no final eles trazem prejuízo para aquela pessoa que porta aquelas doenças. Outra pergunta, doutor Belísio, meu pai tem 70 anos de idade, sempre foi muito ativo, porém nos últimos meses está muito triste, não quer sair de casa e vive reclamando de que está cansado. O que é que pode ser nesse caso? Olha, das formas da gente identificar que um idoso está doente quando ele perde funcionalidade, quando ele deixa de fazer alguma coisa que ele era capaz sozinho e agora não faz mais. Por exemplo, ele antes era capaz de ir sozinho à rua e agora ele não é mais capaz. Ele não está querendo mais ir, ou ele está com a dor na perna e não quer ir. Ele tá bem e de uma hora para outra ele não consegue mais se equilibrar. Então ele perdeu alguma capacidade funcional. Eu que dei 2 exemplos que vieram na minha cabeça. O sintoma de isolamento social, de tristeza, isso é muito comum em doenças, em transtornos do humor, principalmente a depressão. A depressão no paciente idoso, ela tem um perfil um pouco diferente do adulto jovem. Ela se manifesta muitas vezes, né? Ela se manifesta principalmente com sintomas físicos, ou seja, de sintomas de dor, de gastrite nervosa, de agonia, que eles não sabem especificar. Nem sempre vem acompanhado de choro, principalmente nos idosos do sexo masculino, que é o caso dele. Tem muito essa questão do isolamento, da tristeza, eles ficam pouco comunicativos, perdem o prazer de fazer o que ele fazia antes. Não é só de sair para festa, eu perdo o prazer, por exemplo, de sair na rua, se isola. E a depressão, a gente sabe que ela é o principal fator de risco para o suicídio. A gente tem que pensar na causa, na consequência mais drástica e nas outras consequências da depressão. Por exemplo, o paciente que tem depressão, ele tem
piores desfechos quando ele tem alguma doença cardíaca. Se ele é hipertenso, por exemplo, tem depressão, esse paciente vai evoluir muito pior do que o paciente que só tem hipertensão. Então ela tem essa relação com várias outras doenças, com memória, com sono, com dores, com, como eu falei, doenças cardiovasculares. Então esse isolamento, essa tristeza, ela não tem, se for no caso uma depressão, se perdurar por algum tempo, tiver características de depressão, tem que ter a ideia de que não é só esse prejuízo dele ficar triste e isolado, o sofrimento mental dele. São complicações a médio e longo prazo também. É o mais drástico, de evitar assim, da questão do suicídio, e complicações em outros órgãos. O detalhe é que a depressão no idoso, ela é, como eu falei, sutil. O paciente ele não fica chorando com qualquer coisa, ele não fica melancólico. O idoso ele tem uma característica menor de ter esses sintomas. Identificar muitas vezes requer assim, um cuidado, uma atenção especial da família nesses detalhes, para que possa ser tratado, porque se não identifica, não é tratado, e aí vem as consequências graves de um idoso que com 70 anos era previamente ativo, e de uma hora para outra ele entra numa cascata de perdas e finda evoluindo em poucos meses ou anos numa cadeira de roda, internando, tendo intercorrências mais sérias. Tem mais pergunta aqui, doutor Belísio. Minha mãe tem Alzheimer. Graças a doutor Belísio e a minha irmã que cuida, minha mãe muito bem, melhorou muito, né? Minha mãe é Luzia Meira. E ela se chama, inclusive, brincando de Luzia Beira, né? Apenas um relato aqui. Dona Luzia. Dona Luzia é uma das pacientes que a gente tem aí há mais de 10 anos, a gente acompanha no consultório. É uma figura, Marcos. Consultar a Dona Luzia é sempre muito enriquecedor. Brinco, a gente ri, se diverte. Ela já passou por doenças graves e se recuperou. Ela tem, sim, uma demência. Mas é prazeroso demais atender ela, sempre brincando. Ela tem Meira e não quer que chame de Beira. Outra hora ela chega com outra novidade. Mandar um cheirão para ela, um abraço aí. É uma das idosas que teve assim, a demência freada, né? 10 anos que ela tem a demência. E ela convive tranquilamente com a Convive, assim, adoece como todo idoso, ela tem outras doenças, mas ela convive, inclusive eu digo a ela, Dona Luzia, quem não souber que a senhora tem o Alzheimer, conversa com ela e não tem a menor noção que ela tem. O discurso dela, só que assim, coisas irreais, que não existem, que ela lembra muito do passado. É muito bem cuidada pela família. Mandar um cheirão para ela, um abraço. Tem mais pergunta aqui chegando, né? Bom dia. Meu esposo não faz queria saber por que meu esposo não faz o exame de próstata, né? Há uns 23 anos, né? Peço para ir para o médico e ele não quer. Ele está com 63 anos. E aí, doutor Belísio? A questão do homem, né? Por isso que o homem tem o Novembro Azul, não só para cuidar da próstata, mas para quebrar essas barreiras da busca da assistência médica. O homem, ele é mais resistente a buscar essa forma de prevenção, de detectar precoce. Tem vários fatores que aí entraria numa outra seara, o motivo deles não procurarem, de nós não procurarmos a assistência, né, médica. E o exame da próstata assim, o que mais se pede para eles fazerem, porque vale muito a pena se fazer o exame e detectar precoce. Esses dias a gente teve lá na UTI um paciente com 50 e poucos anos com câncer de próstata, com metástase e tal. Então, assim, acontece se detectar. Não estou dizendo que esse paciente falhou de fazer o exame e tal, mas com 63 já era para ter feito há muito mais tempo. Ele já está perdendo, chegando numa idade que não vale mais nem a pena detectar precoce. Então, detectar precoce, tratado precoce. Tem que se quebrar essas barreiras para você ter ideia. A mulher quem manda a pergunta, eu sempre digo isso, é tão resistente à busca do tratamento que a maioria das perguntas são as esposas que fazem, a mãe. Nem isso eles têm assim, a ideia de. Lógico que isso está mudando, as pessoas estão se conscientizando.
A gente, no Novembro Azul, a gente percebe as pessoas, os homens, tentando minimamente buscar uma assistência à saúde de forma preventiva, mas ainda é um tabu, não só o exame da próstata, mas a busca deles, a assistência médica, assim, periódica, regular, contínua, de forma preventiva. Minha mãe tem 74 anos, sofre de uma depressão, quando entra em crise reclama de tudo, não dorme, mesmo tomando remédio, de repente melhora e continua a vida. Isso é desesperador para nós da família. E aí? É desesperador para vocês, desesperador para o próprio paciente, é um sofrimento mental. Ela melhora, entre aspas, porque se ela está tendo crises de episódios de tristeza com frequência, ela não está melhor, ela dá uma aliviada ali, isso, ela muda o humor dela nesse período para baixo, teria que se ajustar o tratamento. Quando eu digo ajustar o tratamento, não é só mudar remédio, aumentar remédio, é também... mas ver o que é que tem de fator estressor, algum gatilho, o que é que pode ser feito. Será que não tem uma outra doença que por trás, um transtorno do humor bipolar, uma demência que está se manifestando com sintomas depressivos? Será que não tem outros comemorativos? Será que está aderindo também ao tratamento não medicamentoso, de fazer talvez terapia, de fazer uma atividade lúdica, de ter maneiras assim, que se encaixem nesse perfil de tratamento, eu diria, integral, né? Não só o remédio. Então, não está bem, tem que ser revisto, tem que ser ajustado o tratamento. Reforço que depressão é uma doença dramática, é uma doença que traz o ápice do problema com o suicídio, é a principal causa de suicídio, tem por trás depressão. E nos idosos a eficácia do suicídio é muito alta, a 4 tentativas eles conseguem êxito em uma, e a depressão traz complicações, ela atrapalha todo o curso de outra comorbidade que o idoso tenha, e as comorbidades crônicas, que é o tema de hoje, elas são muito mais prevalentes. Então, se ele tem depressão e tem qualquer outra coisa, a evolução é muito desfavorável ao longo do tempo. Tem mais pergunta aqui, né? O ouvinte quer saber se a doença de Peyronie tem tratamento. E aí? Tem, é uma doença onde o paciente ele tem um desvio patológico do pênis, né? Então, a doença de Peyronie, ela é uma doença tratável, assim, tem tratamento cirúrgico, a urologia é quem faz essa abordagem, traz muito sofrimento, dor, diminuição, piora da qualidade de vida, e isso tem tratamento, sim. Tem mais pergunta aqui, o ouvinte quer saber o seguinte: qual é a atividade física recomendada para um idoso de 65 anos de idade? Aquela que ele tem mais disponibilidade de manter regular. Isso é uma maneira regular que ele possa fazer regularmente todo dia, de segunda a sexta, mas que não traga prejuízo à saúde dele. O que é que eu estou querendo dizer? Aquela que ele consegue fazer sem contraindicação. Se ele pode caminhar, não tem doença que limite essa caminhada, doença cardíaca ou doença nos ossos, a caminhada é a melhor para ele. Mas se você me perguntar o cenário ideal é uma atividade física aeróbica, uma caminhada, uma corrida, uma pedalada, associada a uma atividade de contra-resistência, ou seja, uma musculação, um pilates. Então, muitos deles têm uma atividade na água, então seria uma atividade aeróbica, que o ideal seria complementar com outra atividade. Ele faria 3 dias uma atividade aeróbica, ou 2 dias, e complementava com 3 dias ou 2 dias de uma atividade contra-resistida. Faria, por exemplo, a piscina com musculação, a piscina com pilates, a caminhada com musculação, a caminhada com pilates. Isso é o que de maneira geral, eu estou falando aqui uma orientação geral, lógico, cada um tem suas individualidades, cada um tem sua capacidade a depender das suas doenças, da sua idade. Um pode fazer isso, outro não pode fazer aquilo, mas de maneira geral, se você não tiver nenhuma doença, 65 anos, não tiver nenhuma contraindicação, faça uma atividade aeróbica
com uma contrarresistida. Isso é fundamental também, trabalhar força no paciente idoso, já que ele perde massa muscular, ele perde força ao longo do tempo. Não só trabalhar a questão da capacidade cardiorrespiratória. O ouvinte pergunta qual a numeração que acusa no exame que se pode dizer que está com doença da próstata, que está doente da próstata. Eu acho que ele quer perguntar do PSA, né? Varia muito com a idade, mas um PSA geralmente acima de 5, ele denota alguma alteração. Ou o exame foi feito sem condições adequadas, prévias, o paciente não fez aquele repouso de não andar a cavalo, bicicleta, de atividade sexual, ou ele tem alguma doença na próstata, não necessariamente câncer. É um marcador específico, sim, sensível a detectar câncer, mas acima de 5 em média, depende muito da idade, e muito mais importante do que o valor é você ter um anterior, você comparar com o ano anterior, o crescimento, a alteração de um ano para o outro é muito mais fiel a dizer se ali está tendo doença do que mesmo o valor absoluto. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, desejar um Feliz Natal a todos os ouvintes, né? A próxima terça a gente já tem passado pelo Natal, e que todos possam celebrar o nascimento do menino Jesus com muita saúde, felicidade, muita paz no coração, muita reflexão. Estamos vivendo tempos difíceis, e até a próxima terça-feira. 8h30. Doutor Belísio, médico geriatra, volta na próxima terça-feira aqui no nosso quadro Checagem.